Vamos falar um pouco aqui nesse vídeo, mas primeiramente se inscrevam aqui no canal. Não deixem de deixar o seu like. Precisamos crescer esse canal, chegar esse ano aos nossos 100 mil. Quero compartilhar com vocês sobre heranças espirituais e, inclusive, se você tem uma história parecida com a minha, se identifica com a minha história, já conhece a minha história, conhece meu testemunho, esse vídeo vai ser muito rico para você que não entende ou não entendeu por que você foi traída quando você estava grávida. As maiores traições acontecem no período da gestação. Você já ouviu aquela coisa assim, mas ele queria ser pai quando quando eu descobri que eu estava grávida, eu descobri uma traição. Meu Deus! Quando eu engravidei, ele me deixou. Quando eu engravidei, ele saiu de casa. Mas a gente planejou e de repente ele me rejeitou. Você já ouviu essa frase? Se você não sabe, há 10 anos atrás eu passei também por esse momento. Eu estava gestante de apenas 5 meses quando eu tinha descoberto, né, que eu estava sendo traída. Porém, essa traição já estava acontecendo já um período anterior. E quanto isso é hereditário. Hoje eu posso falar desse assunto, gente, adoro falar desse assunto. Diversas pessoas me procuram para atendimento, mentoria, para se curarem de uma dor, né? Porque quando nós estamos grávidas, né? Estamos naquele período de gestação, nós ficamos mais sensíveis, ficamos mais carentes, né? Mexe com os nossos hormônios, e geralmente nesse período que a gente mais precisa da figura do homem, da figura daquele sacerdote, é que infelizmente vivenciamos aquilo que nós não esperamos. E por que isso acontece? Calma, calma, não culpe essa pessoa. Calma, não diga para aquela pessoa ou para essa pessoa ou aquela pessoa que você escolheu para ser o pai do seu filho que ele não vale nada, que ele não tem caráter, que ele é um covarde, de que ele é um homem que não tem caráter nenhum, de que ele não vale nada. Ele só está reproduzindo, tá? O que ele viveu, o que ele passou. Herança hereditária. Homens que abandonam mulheres na gestação ou quando traem, geralmente os seus pais, o seu pai também abandonou a mãe, o seu pai traiu a mãe. Heranças hereditárias. E geralmente na gestação tem homens que acabam repudiando a mulher, perdem um tesão, perdem um desejo, começam a ver a mulher de outra forma, né? Não consegue mais ver como mulher, mas começa a ver ela como mãe. Gente, isso é muito real. Eu tenho conversado com muitos homens de uns anos para cá, trabalhando, atendendo, e isso é muito real. Só que isso não é algo que a pessoa faz consciente, tá? Isso é hereditário. Geralmente, quem nunca teve um pai presente dentro de casa reproduz na vida da esposa ou da mulher aquilo que a mãe também viveu, aquilo que o pai fez, por exemplo. Você vai ouvir um homem que abandonou a esposa ou que traiu a mulher quando ela estava grávida. Ele vai dizer para você: meu pai abandonou minha mãe grávida, meu pai traiu a minha mãe. Então, isso é uma maldição familiar que precisa ser quebrada na sua vida, para que a quarta geração, isso é bíblico, tá? Ela não venha receber esse impacto. Por quê? A Bíblia vai falar que até a quarta geração existe essa maldição. Só que não culpe essa pessoa por não ser um pai presente, sabe? Não fale mal dessa pessoa porque essa pessoa ela não tem esse entendimento que você tem, né? Eu vou te falar uma coisa, eu vivi muitos anos em sofrimento, mas para a glória de Deus, o Senhor curou meu coração e eu pude perceber que essa pessoa, quando ela abandona uma esposa ou abandona uma mulher, quando ela já começa a vivenciar, né, a cegueira espiritual, ela já está naquele cativeiro de estar cego e começa a se vislumbrar com uma ilusão de uma vida fora do casamento, ou ela não dá assistência a essa mulher, não procura o filho. Quantas mulheres hoje nós temos órfãos? Mulheres que são órfãos, mulheres que estão em um período de luto constante porque transferiram para os seus filhos a ausência paterna.
Mulheres que não se curam, elas transferem aquela dor para os filhos. Então, elas acabam rejeitando os filhos, né? E aí acabam pegando aquela pessoa que também a rejeitou e elas começam, olha, seu pai também não quis você, o seu pai me traiu, o seu pai me abandonou quando eu mais precisei. E aí eu quero te falar onde é que tudo isso vai parar na sua vida. Se você não liberar perdão, você não se curar, você pode estar reproduzindo na vida dos seus filhos ou no seu filho o que é uma dor sua, não é a dor deles, né? Porque existe essa separação. O que o homem foi para você, ele pode não ser para o filho, mas quando ele também abandona a mulher e abandona o filho, ele reproduz uma ferida. Você quer ver uma coisa? Uma pessoa, um homem violento, vou falar de um tema polêmico. Uma pessoa que ela violenta uma outra pessoa. Ela veio debaixo de um ambiente familiar violento, em que ela provavelmente passou a vida inteira dela apanhando dentro daquele lar. Então, tudo que ela sabe fazer é ser agressiva, é ser violenta. E uma pessoa, quando ela é órfã de um pai vivo, ela reproduz aquela orfandade. Por isso que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós reconhecemos a paternidade de Deus. E não é simplesmente reconhecer Deus na sua vida, reconhecer a paternidade, ensinar os teus filhos que ele tem pai, que ele não é abandonado, declarar, orar. Sabe, gente, uma coisa que eu acho extraordinária, e eu faço isso desde a minha gestação, eu liberei sempre essa palavra pro meu filho. Você tem um pai que te ama, um pai que te escolheu, um pai que te chamou lá desde antes do teu nascimento. Eu gerei nele a paternidade de Deus. Por quê? Porque se você não cura no período da sua gestação, que já é um período conturbado, um período em que você precisa de uma figura masculina, de um apoio, né? Que o finalzinho, eu mesma que passei dos 5 meses em diante, foi um período assim tenebroso na minha vida, mas eu glorifico a Deus por tudo que eu passei, senão eu não poderia ser essa pessoa que eu sou hoje, né? Eu tenho um filho extraordinário. Gente, o Caleb, ele é extraordinário. Ele é meu amigo, meu parceiro, meu ministro de louvor, meu tradutor, fala várias línguas, é uma criança extraordinária, porque ele foi, a partir daquilo que eu passei, eu quebrei aquela herança maldita sobre a minha vida, para que ele vivenciasse. Aí esses dias ele falou uma coisa comigo, ele disse, mãe, se minha esposa algum dia morrer, quando eu tiver minha esposa, eu não vou me casar nunca mais. Eu vou honrar a minha esposa. Então, o que eu quero te falar, não pare a sua vida na dor. O que te aconteceu é uma herança que precisa ser quebrada, heranças, né, familiares, herança familiar. Então, tudo que esse homem fez com você é reproduzir o que ele viveu. Como que ele vai ser pai se ele não teve um pai? Como ele vai dar o que ele não tem? Por isso que a paternidade ela é construída. Assim como a nossa paternidade com o Senhor, ela é construída. Como que eu vou construir um lugar paterno se eu não convivo? Né? Como que eu vou dar o que eu não sei? Como que eu vou entregar para o meu filho? E aí entra uma questão, gente, que eu tenho falado muito aqui no canal sobre o espiritual. E aí é onde o diabo ele entra? Na legalidade. O inimigo ele entra na legalidade. Então, se é uma herança familiar, né, provavelmente que existe uma linhagem de demônio que está nessa família há muitos anos. E faz com que na hora que aquela mulher engravide, ele simplesmente comece a rejeitá-la. Né? Satanás ele faz isso, né? Ele traz a dissensão dentro do lar, né? E aí ele acaba rejeitando a mulher no sexo, ele acaba rejeitando a mulher na cama. Isso acontece também bastante. E aí acaba rejeitando, e por fim ele começa a ter desejo por uma outra pessoa. Aí vem a cegueira espiritual, que é um assunto para outro vídeo. E aí essa pessoa começa a desprezar aquela pessoa gestante, não se importa, né? Quantos homens, gente, tudo que eu falo eu adoro, porque eu já passei por isso e eu sou muito transparente. Então, eu me lembro de um episódio em que eu estava na maternidade quase perdendo o meu filho e que na época eu liguei, né, pro pai e ele simplesmente nem sequer se importou. Para nós é muito dolorido, por isso que a cura ela é muito importante, para que você se cure. Mulheres curadas têm lares curados.
Uma mãe curada tem filhos curados. E você precisa deixar para trás essas mágoas, esses ressentimentos. Ah, porque ele nunca deu assistência, ele só paga pensão, mas não pega. Ah, mas ele não é um pai presente. Mas olha só, você não pode ser pai e você nunca vai ser o pai dessa criança, o pai do seu filho. Tem que cumprir. Cumpra o seu lugar de mãe. Quem é pai é o Senhor, né? Então faça qual é o seu papel dentro do teu lar. E você trazer Cristo para dentro do seu lar para quebrar essas heranças espirituais. Então, gente, isso é muito forte, muito sério, né? Uma margem muito grande de mulheres traídas na gestação. Então, até as crises, elas entram quando há gestação. Por isso que quando você vai engravidar, é importante que você realmente seja um acordo entre os dois. E mesmo assim, se a outra pessoa tem uma legalidade, pode ser que a gestação ela seja um iceberg e seja o fim, né, para que o casamento acabe ou o relacionamento entre em crise. Então, veja que tem um sentido muito mais espiritual do que natural. Em vez de você ficar falando mal dessa pessoa, vai orar por essa pessoa. Ora para que o Senhor encontre o coração, para que ele se arrependa, retorne, resgate o tempo perdido para ser um bom pai, né? Então, tudo isso é construído, mas quebre essas heranças espirituais. Inclusive, gente, já estamos aqui com muitas vagas, não esqueçam disso. Segunda-feira, agora, dia 23, se inicia as inscrições do aulão que eu vou estar dando, o último do ano, tá? Por apenas R$5. Você vai participar de uma aula, de um aulão, na verdade, de umas aulas não, de um aulão, que ele tem a finalidade de trabalhar dentro desse aulão. Nós vamos trabalhar guerras espirituais, batalhas espirituais. Vou compartilhar com vocês o que eu ainda não compartilhei sobre a minha vida, principalmente no sentido de vida sentimental dentro desse aulão, tá? Vale muito a pena, é o último do ano. Na descrição aqui, você entra pelo link, participe, tá? E as vagas são limitadas. Então, não deixe para depois, porque a gente vai finalizar. Vamos começar agora em outubro. Toda informação você tem dentro do grupo, tá ok? Então, qualquer dúvida, procure o nosso WhatsApp que tá na descrição. E aqui tem um link para você acessar e fazer parte das nossas aulas. Então, que Deus abençoe a sua vida. Até os próximos vídeos. Se inscrevam aqui no canal.